Vocês estão vendo minha tela aí? Conseguem ver minha tela? Minha apresentação? Sim. Sim, parece que sim. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu estar isso para cá. Vou trabalhar. Bom, então, meu nome é Samuel Campanelli Freitas Couto, eu trabalho no Laboratório de Terapia Celular, no Laboratório de Terapia Celular da Fundação ProSangue e o Hemocentro de São Paulo. E vocês me pediram hoje para dar uma aulinha sobre terapia celular com CAR T-cells, então vou dar uma visão geral do que são as CAR T-cells, a aplicação clínica delas, e algumas novas abordagens para utilizar esse tipo de terapia contra diversas malignidades. Eu gosto de começar falando de terapia celular sobre o princípio da reativação imune, porque a terapia celular nada mais é do que a gente usar os próprios mecanismos inatos, intrínsecos do nosso sistema imune de combater células malignas ou células infectadas para a gente eliminar alguma doença indesejada. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um relato de caso de um paciente que tinha linfoma de Hodgkin. Esse paciente contraiu o COVID-19 em 2020, no finalzinho de 2020, e isso aqui é uma imagem de PET do paciente com todos os órgãos acometidos, com o linfoma, né? Então, esses pontos pretos a gente pode ver células malignas nesse paciente, ele estava bem cometido com a doença. E aí, depois de contrair o vírus, aparentemente ele começou a melhorar dos sintomas do linfoma, e quando foram fazer um PET, de novo, ele estava praticamente limpo, ele sumiram todos aqueles pontos de células malignas. E aí, como se explica isso? Provavelmente, segundo os autores que publicaram esse relato de caso, essa infecção pelo COVID induziu o sistema imune dele a combater o tumor, porque meio que deu um boost no sistema imunológico dele, porque ele foi tentar combater as células infectadas por COVID, e, por consequência, acabou aumentando o estado de inflamatório dele, e essas células que imunizantes não conseguiam eliminar as células cancerígenas efetivas, e o paciente entrou em uma remissão do linfoma. Isso é um caso assim bem atípico, não é normal, então não é uma ideia também sair infectando as pessoas com COVID que tem um linfoma, para demonstrar como que o sistema imune a gente pode manipular ele para poder combater doenças que ele normalmente não está conseguindo combater de forma eficaz. Aí eu vou falar um pouquinho do histórico da terapia celular aqui rapidinho. Aí vou pontuar só os momentos, acho que mais importantes desse 60. Começaram os primeiros estudos com ensaios pré-clínicos, ou seja, com modelos animais, de terapias adotivas com células imunes para prevenir o crescimento tumoral nesses animais. E aí, ao longo dos anos, no finalzinho da década de 80, no início da década de 90, alguns cientistas começaram a elaborar os primeiros modelos, protótipos de células CAR, eram vetores, né, desenhos muito rudimentares, vocês vão entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, vetor, daqui a pouco eu vou explicar. E aí, vamos pular um pouquinho, assim, na linha do tempo, chegar agora, mais recentemente, 2017, que foi o ano que foi aprovada a primeira terapia celular com células CAR-T pela Agência Americana de Food and Drug, né, que é a Anvisa dos Estados Unidos, para leucemias linfoblásticas agudas de células B.
E aí, depois, com essa primeira aprovação, foram vindo mais aprovações de outros produtos de outras empresas baseadas em células CAR-T, até a gente chegar hoje, em dia, 2021, 2022, que a gente já tem 5 produtos aprovados por essa agência, FDA. A maioria deles são produtos contra células tumorais que expressam o antígeno CD19, eu vou explicar um pouquinho disso daqui a pouco também, que são basicamente para pacientes com leucemias linfoblásticas agudas, que a gente chama de LLA, e linfomas difusos e outros tipos de linfomas que apresentam células positivas para antígeno CD19. E mais recentemente também foi aprovado produtos para doenças como mieloma múltiplo. Não está nessa tabela porque foi, acho que nessa semana que saiu mais um produto que foi aprovado para mieloma múltiplo e eu não tive tempo de atualizar isso aqui. Desculpa, tá, gente? Mas acho importante mencionar, pelo menos. Então, o que são as células CAR-T, né? O que significa esse CAR? É de carro? Não. O CAR vem do inglês Chimeric Antigen Receptor, que em português a gente pode... quimérico. Por que ele é um receptor quimérico? Porque a gente pega as células T, linfócitos T, de um paciente ou de um doador, e a gente faz uma reprogramação genética para ela passar a expressar esse receptor de antígeno quimérico. E não sei se vocês conhecem a palavra quimérico, mas tudo que é uma quimera é uma, por exemplo, uma entidade que é composta de partes de diferentes entidades. Por exemplo, um centauro, ele tem parte de cavalo e parte de homem, ele é uma quimera. Então, é um exemplo besta, mas acho que pode ajudar. Então, esse receptor quimérico, ele vai ter partes tanto de um receptor de células T, que é o complexo TCR, e tanto partes de um anticorpo monoclonal, que são produzidos por plasmócitos, são células B que produzem. Então, ele é uma mistura de uma resposta imune, de uma maneira bem esdrúxula, tá, gente? De uma resposta imune de células B com células T. Então, essa é a carinha do receptor quando ele está sendo expresso na membrana da célula T. Então, essa porção aqui é referente à cadeia zeta, que é originada do complexo TCR de célula T. Ela tem algumas porções intermembrana, porções extracelulares, e aí aqui vem a parte que é responsável por reconhecer o antígeno tumoral, que é derivada de algum anticorpo monoclonal, porque essa ligação anticorpo monoclonal e antígeno é uma ligação bem eficaz, bem específica, então a célula conhece reconhecer com mais facilidade aquela célula que ela precisa eliminar. Então, a gente faz essa modificação para quê? Para superar essa evasão imune tumoral. Quando essas células tumorais, elas têm vários mecanismos de escape do sistema imune para continuar se proliferando, a gente tenta fazer essa reprogramação, equipar essas células com esses receptores CAR para poder superar essa evasão e conseguir eliminar de uma forma eficaz essa célula tumoral. Então, como eu falei para vocês um pouquinho de antígeno, que a gente também chama de marcadores, toda célula basicamente exibe marcadores de membrana ou intracelulares, que a gente pode classificar, dependendo do tipo de marcador ou do tipo de antígeno que ela expressa, como um subtipo, uma população determinada de células. Por exemplo, células que expressam o antígeno ou o marcador CD34 na membrana, provavelmente são células tronco hematopoéticas. CD3 para células T, CD19 para células B, e assim por diante. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês verem os marcadores mais expressos em alguns tipos de tumores diferentes, tumores sólidos, tumores hematológicos. E esses marcadores, esses antígenos que são expressos nas membranas das células tumorais, eles vão servir como alvo para terapias dirigidas contra células tumorais, como, por exemplo, terapias com células CAR-T. Então, alguns marcadores mais comuns que se utiliza para alvejar células tumorais em terapias com CAR-T-cells são o CD19, por exemplo, para linfomas e leucemias,
porque é um marcador que é basicamente expresso em todos os linfomas e leucemias, BCMA para mielomas e CD133 para, por exemplo, um exemplo de tumor sólido para glioblastomas. Aí eu vou falar com mais detalhes a estrutura desse CAR, né? Como é que é e como é que ele vai interagir com a célula tumoral. Aqui eu coloquei na imagem esquerda, do lado esquerdo, tem uma fotinho de como é a interação de células T normais, sem ser CAR-T, só para ilustrar como é que o CAR-T tira um exemplo de um receptor normal de células T, o TCR, para melhorar essa ativação da célula T. Então, na célula T normal, a gente tem lá o TCR, que vai reconhecer um peptídeo, um antígeno tumoral, um antígeno de algum patógeno que está sendo apresentado por uma célula apresentadora de antígenos pelo complexo MHC-HLA. Esse TCR vai ter um reconhecimento específico para esse peptídeo, né, esse epítopo, e aí ele também tem alguns proteínas acessórias, receptores acessórios que vão ativar, fazer sinalizações intracelulares e ativar essa resposta efetora dessa célula T. Então, primeiras gerações, a gente chama os desenhos de CAR, né, os vetores diferentes de gerações, porque eles foram modernizando ao longo dos anos, os cientistas, né, que estavam engajados com esse tipo de terapia. Então, os primeiros CARs, eles eram um pouquinho básicos, eles apresentavam na estrutura deles basicamente só a porção CD3-zeta, que vem do TCR, um domínio transmembrana, uma região linker para dar uma estrutura física mesmo para esse receptor que está extracelular, e aquela porção derivada do anticorpo monoclonal, que é essa SCFV. Então, o primeiro CAR era basicamente isso, eram só essas porções de proteína. E aí, essa parte do anticorpo monoclonal, né, que era responsável por reconhecer o antígeno, que está sendo expresso pela célula tumoral, e eles tentavam ter uma resposta efetora. Porém, esses primeiros CARs não surtiam um efeito, eles não conseguiam, mesmo com o reconhecimento do antígeno tumoral, eles não tinham uma resposta muito boa na eliminação das células tumorais. Então, os cientistas pensaram, será que deve ser um problema de sinalização? Ele não está tendo uma sinalização correta, uma transdução de sinalização correta para ativar esse efeito citotóxico da célula T contra a célula tumoral. Então, o que eles pensaram? Eles bolaram um CAR de segunda geração, agora adicionando um domínio de coestimulação. Então, aquele CD28 que era expresso independente do CAR, né, na célula T, eles pegaram esse CD28 e incorporaram no desenho do CAR. Então, os CARs de segunda geração tinham geralmente essa cara, aquele mesmo porção CD3-zeta, mas aí eles colocavam um domínio coestimulatório, que geralmente é a proteína CD28 ou 41BB, e o restante era tudo igual. Já nessa segunda geração, quando eles faziam os ensaios in vitro, eles viram uma excelente resposta citotóxica dessas células CAR-T e comprovaram que realmente a adição desse domínio coestimulatório tem uma diferença brutal na sinalização intracelular e na citotoxicidade da célula CAR-T. Então eles pensaram, bom, se um domínio coestimulatório já é bom, e se a gente colocar outro? E aí surgiram os CAR-Ts de terceira geração, que apresentam mais de um domínio de coestimulação. Pode ser um CD28 com 41BB, ou existem outras proteínas de coestimulação. E então, realmente viram que, em alguns casos, tinha um aumento no efeito citotóxico, em alguns casos não tinha uma grande diferença em relação ao de segunda geração. Hoje em dia, nos ensaios clínicos, estudos pré-clínicos, se utiliza muito o de segunda geração, de terceira geração, de segunda geração ainda se sobrepõe em frequência de utilização ao de terceira geração,
Mas isso tem mudado com o tempo e, claro que os cientistas sempre querem melhorar o produto deles, né? Querem modernizar tudo. Opa, desculpa. Então, hoje em dia, a gente já vê estudos explorando cars de quarta e quinta geração. O de quarta geração, ele já tem incorporado também no desenho dele uma proteína para produção de citocinas, para secretar citocinas e aumentar mais ainda essa resposta inflamatória e possivelmente essa resposta antitumoral. E também outros de quinta geração que apresentam, já conseguem secretar inibidores de receptor, de checkpoint blockades, né? E outros receptores para aumentar mais ainda a resposta intracelular desse CAR-T. Bom, só para dizer que o CAR, usando essa analogia do CAR, né, ele pode ser um brinquedinho de montar. Você pode ir experimentando várias coisas, várias variações de domínios, de receptores, de região de reconhecimento de antígenos, para você tentar chegar no seu produto ideal para aquela determinada doença. E como é que a gente faz uma CAR-T, né? É simplesmente a gente tem que manipular ela geneticamente. Então, a gente tem que fazer ela passar a expressar essa proteína CAR. Então, o método mais utilizado, que foi um dos primeiros métodos explorados, foi a transfecção com vetores virais. Geralmente, eu vou falar bem rápido aqui, a gente usa uma célula empacotadora, que geralmente é uma linhagem celular. A gente coloca plasmídios, transduz plasmídio, ou um plasmídio vai ser responsável por expressar essa proteína CAR no celular, e a gente, ao mesmo tempo, também transduz plasmídios acessórios que vão fazer o quê? Esses plasmídios acessórios. Então, a gente joga todos esses plasmídios na célula empacotadora, ela, dentro da célula empacotadora, vai produzir partículas virais junto com a proteína da célula CAR-T. Essa plasmídio, que é responsável por expressar a CAR-T, ela tem sequências que vão ser reconhecidas e vão ser empacotadas, né, envelopadas dentro dessa partícula viral. Depois disso, essa partícula viral vai ser secretada para o meio extracelular, e aí, quando está no meio extracelular, a gente pega, né, no meio de cultura, a gente pega aquele sobrenadante do meio de cultura que está cheio de partícula viral, contendo o DNA que expressa o CAR-T, a gente pega todas as partículas virais e depois a gente coloca elas junto com a célula T, e aí vai ocorrer uma integração desse gene do CAR no genoma da célula T. Então, essa célula T, como está integrado no genoma dela, esse gene faz parte dela, do DNA dela. Toda vez que essa célula T se proliferar, se replicar, ela vai passar esse gene do CAR. Então, a gente vai ter uma expressão de células T com expressão no CAR permanente. Vai ocorrer sempre essa expressão. Então, a gente vai ter um grande número de células expressando esse CAR-T. Outras metodologias que podem ser utilizadas são vetores não virais. Aqui eu coloquei dois exemplos mais utilizados. Um deles é o sistema de transposon, que é mais ou menos um copycat, um mecanismo Ctrl+C, Ctrl+V. Existem dois sistemas mais utilizados, chamados Sleeping Beauty e Piggyback. Basicamente, a gente coloca dentro da célula dois plasmídios. Um tem nosso gene de interesse, que seria o gene do CAR, e outro uma enzima chamada transposase. Essa enzima transposase reconhece sequências que estão flanqueando esse gene de interesse, então ela vai cortar essa região aqui desse outro plasmídio, e aí, ó, como vocês podem ver, tesourinha, e aí ele vai colar no genoma da célula, e essa célula vai passar a expressar essa proteína CAR. Outra maneira de fazer essa expressão é pela adição de um RNA mensageiro exógeno no citoplasma da célula. A diferença dessa metodologia para essas outras duas que eu falei é que é uma expressão transiente. Então, como esse RNA ele não vai integrar no genoma da célula, à medida que a célula vai se replicando,
esse RNA vai diluindo nas células e vai chegar um momento que as células filhas dessas células T não vão mais passar a produzir essa célula CAR, essa proteína CAR. Tá, eu coloquei um exemplo de o que é utilizado com RNAs mensageiros. Por exemplo, vacinas da Pfizer e Moderna são basicamente RNAs mensageiros que fazem nossas células produzirem uma proteína por um tempo determinado para ter uma resposta imune. Aqui eu coloquei um quadrinho só para falar as vantagens e desvantagens, porque realmente não são iguais esses tipos de vetores. Vetores virais, eles têm... Opa, desculpa. Eles têm algumas vantagens, porque tem uma alta eficiência de transfecção, então a gente consegue fazer bastante célula, expressar essa célula CAR. Essa expressão vai ser persistente e a gente consegue transfixar diferentes tipos de celulares. Algumas desvantagens é que é um pouco laboroso trabalhar com vetores virais, é difícil a manufatura das partículas virais, tem um alto custo para produzir aquelas células empacotadoras e tal. Por serem partículas virais que a gente está trabalhando, é possível ter uma imunogenicidade, então uma resposta do sistema imune quando a gente coloca aquilo no sistema, na pessoa, né? A gente não consegue colocar cargas genéticas muito grandes, então por exemplo, aqueles CAR-Ts de quinta geração que eu falei, são cargas genéticas grandes, então nem sempre um vetor viral é uma boa escolha para fazer uma transdução de um CAR-T de quinta geração. Ele apenas carrega material genético, então você não pode colocar uma proteína junto, etc. E riscos de segurança, por exemplo, vetores replicativos, existe uma preocupação de você possivelmente colocar um vetor que vai depois passar a se replicar no indivíduo e ele vai adquirir uma outra doença por causa de um vetor viral que está se replicando, que não deveria se replicar. E vetores não virais têm algumas vantagens, porque eles são muito mais fáceis de produzir, muito mais baratos, os insumos, tudo que envolve, eles têm uma baixa imunogenicidade e a gente consegue colocar cargas genéticas grandes dele. Desvantagem é que a gente não consegue, na maioria das vezes, uma boa eficiência na transdução, então a gente tem uma baixa frequência de células transduzidas, ou seja, expressando CAR depois da transdução. A maioria das metodologias não virais são de expressão transiente, ou seja, uma hora essas células CAR-T vão parar, essas células CAR-T vão parar de produzir a proteína CAR. A gente precisa produzir grandes quantidades do produto para ter um efeito terapêutico e existem algumas toxicidades relacionadas à metodologia na hora de fazer a transdução nas células. Aqui eu coloquei um exemplo de um laboratório padrão GMP ou sala limpa para a produção de células CAR-T. Tudo tem que ser muito estéril, asepsia, sempre com preocupação com esterilidade. E aqui, como é basicamente uma manufatura de células CAR-T, bem resumido. A gente pega o paciente, um doador, a gente faz uma leucoférese, acho que vocês do banco de sangue já devem estar, já conhecem já esse termo, para obter essas células T circulantes que estão no doador, né? Essas células T vão ser reprogramadas, elaborar um vetor lentiviral ou um vetor não viral para expressar esse CAR. Essas células T transduzidas, que agora são chamadas CAR-T, vão ser expandidas, ou seja, a gente tem um período de cultura de células que a gente fica expandindo essas células, a gente fica dando meio de cultura para aumentar em número essas células CAR-T. Quando a gente chega no número que a gente acha ideal, que já dá para infundir no paciente, que a gente acha que vai ter uma resposta boa, esse paciente vai receber uma quimioterapia linfodepletiva, geralmente baseada em ciclofosfamida, um agente alquilante, e fludarabino, um análogo de nucleosídeo, que essa quimioterapia meio que serve para limpar o sistema do paciente, tirar as células T que ele tem, possivelmente um pouquinho de célula tumoral ainda que tenha restante nele, para
abrir espaço para as células CAR-T que vão ter que começar, vão ter que entrar no sistema dele e começar a se expandir, porque as células CAR-T que vão chegar, vão entrar, né, vão ser infundidas, elas vão acabar competindo de nicho com as células T que estavam no paciente. Então, a gente limpa essas células T antes para células CAR-T, quando forem infundidas, conseguirem expandir bem e não competirem com as células T. Então, as células T são realmente infundidas no paciente. Lá dentro do paciente, essas células CAR-T, quando estão lá no vaso sanguíneo, elas vão chegar, vão migrar até o local, o sítio tumoral, onde está a célula tumoral, né? E aí ela vai entrar em interação com a célula tumoral através do receptor CAR, vai reconhecer o antígeno tumoral aqui, e aí vai começar a atividade citotóxica dela, vai começar a produzir grânulos líticos, vai ativar o sistema imune, um estado inflamatório, então ela vai recrutar outras células do sistema imune para começar a ajudar nessa eliminação tumoral. Essas células tumorais, quando elas lisam, ou seja, quando elas morrem, elas vão liberar neoantígenos, que são antígenos que vão ser reconhecidos por células apresentadoras profissionais de antígeno, que vão passar a apresentar esses antígenos para células, tanto CAR-T como outras células T endógenas que não são CAR, que antes não conseguiam atacar essas células tumorais, mas agora vão começar a conseguir, porque elas estão reconhecendo esses neoantígenos. Bom, tudo que eu falei, basicamente, isso aqui. E aí a gente tem alguns efeitos adversos que são intrínsecos a esse tratamento. Um deles, o acho importante para a gente mencionar aqui, é a síndrome de liberação de citocinas. Ela é basicamente um resultado da ação efetora das células CAR-T contra o tumor. Então, essas células T e essa lise tumoral, essas células T ativadas, vão começar a produzir muitas citocinas inflamatórias e também vão começar a ativar muitas outras células do sistema inato, como macrófagos e monócitos, para produzirem ainda mais citocinas inflamatórias para tentar eliminar totalmente essas células tumorais. Mas isso vai causar um ambiente inflamatório agudo. E se isso não for quadros inflamatórios graves, ou até mesmo, quando mais grave, ao óbito. Ela tem algumas gradações de grau, né, dependendo da gravidade, então vai de grau 1 a grau 5. Alguns sintomas dessa síndrome de liberação é uma febre muito alta, fadiga, anorexia, vômito, mialgia, dor de cabeça. Ela vai acometer diversos órgãos do sistema porque a pessoa está inflamada, está inflamadíssima. O corpo está combatendo alguma coisa e quer se livrar daquilo. Então, o que os médicos, né, que começaram a trabalhar com CAR-T, eles descobriram que tinha uma grande, entre essas citocinas inflamatórias, tinha uma grande quantidade da citocina IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória. Então, eles administraram um inibidor do receptor de IL-6, ou seja, um antagonista do receptor de IL-6, chamado tocilizumab, é um anticorpo monoclonal, e eles viram que o bloqueio da interação entre o IL-6 e o seu receptor apresentou uma ação assim no quadro desses sintomas de inflamatórios agudos absurdo. Então, eles conseguiram começar a controlar essa reação adversa da infusão de células CAR-T. Hoje em dia, esse tocilizumab é indispensável em pacientes que estão recebendo células CAR-T, assim como outros tipos de anti-inflamatórios que também são administrados como suporte. Além da CRS, a gente também tem a síndrome de atrapalhando, mas tudo bem. Síndrome de neurotoxicidade associada à célula imunoefetora, nome grande, né? A gente chama de ICANS, para ficar mais fácil do inglês. Então,
isso aqui é como se fosse uma CRS, mas vai acontecer no sistema neurológico do paciente. Então, esse vai começar a fazer uma disrupção da barreira hematoencefálica e células imunes que não estão presentes no sistema nervoso central vão começar a adentrar esse sistema nervoso central normal. Aí eu vou mostrar aqui os primeiros foram 7 pacientes com linfoma recidivo refratário, ou seja, que ou não responderam à quimioterapia, né, ou já recaíram por causa de tratamentos prévios. Desculpa, eram pacientes de diferentes idades, acometidos com diferentes doenças, diferentes graus de doenças, que passaram por tratamentos diferentes, alguns por mais tratamentos antes, outros por menos. E aí eles viram aquelas imagens de PET que teve uma boa limpeza, né, daqueles sítios tumorais que antes tinham, aqui antes do tratamento, 45 meses pós-tratamento, aqui antes 39 meses. Aqui a gente vê a quantificação de células positivas, células CAR-T, no sangue da pessoa. Então, a gente tem um pico nos primeiros dias, assim, nos primeiros 10 dias de tratar um pico dessas células CAR-T circulando nos tumorais que elas precisam eliminar e estão se expandindo. À medida que as células tumorais vão diminuindo em quantidade na circulação, até que no dia 100, por aí, a gente praticamente não vê mais, não consegue detectar com facilidade células CAR-T circulantes no paciente. E um efeito que é intrínseco também ao tratamento, quando a gente fala de tratamento de doenças sedativas, ou seja, doenças de células B malignas, a gente vê uma aplasia de células B, ou seja, porque essas CAR-T elas estão atacando as células B, e células B são responsáveis pela produção de imunoglobulinas, né, de anticorpos. Esses pacientes eles vão ficar meio que zerados de células B, se esse tratamento está sendo realmente eficaz. Ou seja, ele não vai produzir mais imunoglobulinas, ele vai ter um sistema imune deficiente. Então, esses pacientes têm que mensalmente receber imunoglobulina, tem que ser administrada intravenosamente para poder conseguir manter um sistema imune mais ou menos que normal. Aqui já é um outro estudo com um acompanhamento mais duradouro, né, pós-tratamentos. Eles incluíram 53 pacientes com LLA-B refratário, usaram um CAR anti-CD19, idade mediana era 44 anos, condicionamento é aquele lá que eu falei. E aí, deixa eu ver. Bom, uma coisa que eles comprovaram nesse trabalho aqui, que é bem interessante, é que dependendo da carga tumoral que o paciente tem no momento que ele recebe, vai ser diferente a resposta ao tratamento. Então, se ele tiver uma carga tumoral alta no momento do tratamento, esse tratamento não vai ser tão eficaz em relação àqueles que já começam o tratamento com uma carga tumoral além da carga tumoral, né? São os números de terapias prévias, ou seja, pacientes politratados, quanto mais tratamentos eles tiverem, essa parte de CAR-T, vou entrar em algumas outras coisinhas bem rápido. Então, só para vocês levarem as mensagens aqui, a transdução de células T ela é capaz de gerar uma resposta antitumoral em linfomas e leucemias de células B, que foi o que eu dei exemplo aqui, mas a gente pode ter como alvo outras doenças. As células CAR-T elas não só apresentam uma ação efetora contra o tumor, mas ela também contribui para a liberação de neoantígenos no organismo e que vai ativar o sistema imune local. A liberação de citocinas, e principalmente pelas células CAR-T, principalmente por células imunes do sistema inato, pode levar àquele quadro que eu falei, síndrome de liberação de citocinas, que geralmente pode ser controlado com a administração de inibidores de receptor de GL6, o tocilizumab.
Alguns fatores, como a carga tumoral, quantidade prévia de tratamentos e a idade do paciente, são fatores que influenciam muito na eficiência da terapia. E a síndrome de liberação, a carga tumoral e a expansão das células CAR-T são fatores que contribuem para a apresentação de graus mais graves dessa síndrome. Aí eu coloquei aqui o primeiro caso de um tratamento de células CAR-T em um paciente da América Latina. Isso foi em 2020, 2019, final de 2019, início de 2020, acho. Foi um paciente que ele tinha um linfoma não Hodgkin de alto risco, ele passou por diversos tratamentos, fez um transplante de medula, não deu certo. Então ele chegou num momento que os únicos opções dele era cuidado paliativo, era administrar a qualidade de vida até ele virar óbito, infelizmente. Porém, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e no Hemocentro lá de Ribeirão Preto, eles são os pioneiros da terapia com células CAR-T no Brasil, então eles já vinham trabalhando com isso, não tinham feito nenhum ensaio em pacientes, eles tinham só ensaios pré-clínicos com modelos animais, dos produtos que eles estavam produzindo, e aí eles conseguiram, para esse paciente, produzir células para ele e fazer um tratamento como uso compassivo, que é quando você não tem mais nenhuma alternativa de tratamento e você pede uma autorização para a Anvisa para fazer isso, eles conseguiram, e aí eles trataram esse paciente lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, essa foi o tratamento dele na Faculdade de Medicina, ele foi internado dia 3 de setembro, a infusão das células foi no dia 9 de setembro, no dia 10 de setembro, início da febre, então um dia depois já começou os primeiros sinais da síndrome de liberação de citocinas, já no dia 14 ele já estava com a síndrome de citocinas, também chamado de tempestade de citocinas bem ativa, ou seja, essas células CAR-T estavam realmente fazendo o que elas tinham que fazer, eliminando as células tumorais. E aí ele foi tratado, obviamente, dessa liberação de citocina, e depois de um tempo, ele apresentou, esse era o PET dele. Antes ele estava completamente infestado pela doença, e depois, ó, que maravilha esse PET. Então, realmente, parece milagre, né? Esse tratamento com célula CAR-T. Porém, essas células têm um alto custo para ser produzido, como eu falei antes, principalmente quando você utiliza vetores virais. Aqueles produtos que eu falei que são aprovados pelo FDA, que são aprovados nos Estados Unidos, são todos produtos que são feitos pela indústria farmacêutica. Um produto desse, que recentemente foi aprovado aqui no Brasil, o primeiro produto da Novartis, chamado Kymriah, para leucemias e linfomas de células B, o que eu escuto é que ele vai custar em torno de R$ 2 milhões só o tratamento, só você pagar a empresa para produzir as células para serem fundidas. Isso a gente não conta o custo de hospitalização, que o paciente tem que ser internado, tem que receber outros medicamentos. Isso daí pode dobrar até esse valor, então a gente está falando de R$ 4 milhões para um tratamento. É um tratamento incrível, né? Parece milagroso, mas não é sempre que funciona. Então, vamos falar a verdade, na realidade brasileira, quem que tem R$ 2 milhões para fazer um tratamento de alguma coisa? O SUS, obviamente, não cobre isso. Então, essa produção in-house, que a gente chama, ou seja, essa produção acadêmica que o povo de Ribeirão fez, eles dizem que ficou em torno de R$ 110 mil, o que já é um preço mais real para o quadro, para o quadro de saúde brasileiro, assim, para o Sistema Único de Saúde, porque esses R$ 110 mil é mais ou menos o preço que o SUS paga para um transplante de medula. Então, realmente é factível. Se a gente conseguir uma cadeia de produção que saia nesse valor, pode ser assim, pode mudar o jeito que a gente trata pacientes com câncer no país. Então, umas coisas que saíram na mídia na época, né, que o seu Vanberto foi tratado lá na USP.
de Ribeirão. Aí, só para terminar essa história, infelizmente, esse paciente, ele estava ótimo, estava em remissão depois de um tempo, mas infelizmente ele sofreu um acidente doméstico e faleceu decorrência desse acidente. Então, os médicos não conseguiram fazer um acompanhamento para ver como essas células CAR-T responderão ao longo do tempo. Infelizmente, uma pena. Então, eu coloquei aqui uns dados do nosso grupo que foram gerados, que nós fizemos uma pesquisa de ensaios clínicos, né, testes clínicos que estão utilizando células CAR-T no mundo inteiro. Então, a gente meio que filtrou 850 estudos compreendidos em 25 países no mundo todo. Como vocês podem ver pela essa imagem aqui, a cor mais escura é a densidade, né, é o maior número de ensaios clínicos naquela região. Então, a gente pode ver que, basicamente, o hemisfério norte domina, né, essas pesquisas com células CAR-T, principalmente em ensaios clínicos, e destacando Estados Unidos, né, Europa um pouquinho, a China, que tem demais, e aqui os anos, né, em relação aos anos, o número de ensaios clínicos que foram envolvendo células CAR-T. Então, a gente pode ver aqui claramente que na época que teve a aprovação do primeiro produto pelo FDA, teve um boom de pesquisas, porque todo mundo quis entrar no negócio, né? Um negócio interessante, que possivelmente pode trazer um retorno econômico também, principalmente para indústrias farmacêuticas. E aí eu vou passar um pouquinho de células T. Não, ainda fico em células T, desculpa. Outras abordagens para terapias com células CAR. Até agora eu falei de células CAR, de terapias com células do próprio paciente, mas a gente pode usar células de doadores para produzir células CAR-T. Então, essas são geralmente chamadas células CAR-T universais, porque elas servem para qualquer tipo de paciente, ou também AlloCAR, halogênico. Como é que elas são geradas? Basicamente, a gente pode usar um sistema de edição genética. O mais utilizado hoje em dia pela facilidade é o CRISPR-Cas9, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, né, eles utilizam o sistema CRISPR-Cas9 para deletar o TCR endógeno, que seria responsável pela alorreatividade do doador para o receptor. Eles fazem a deleção desse TCR, e aí esse CAR pode servir para qualquer tipo virtualmente para qualquer tipo de paciente. Aqui eu coloquei só como é manufaturado, mas acho que não faz muito. Agora sim, saindo de células T, falar rapidamente de outras células imunes que estão sendo exploradas para expressarem proteínas CAR. Uma delas que tem sido muito estudada são as células NK, que elas são células interessantes, porque elas são células do sistema imune inato e elas já apresentam naturalmente uma citotoxicidade contra as células tumorais. Então, existem algumas vantagens das células NK em relação às T, para a gente usar em terapias com CAR, que são, ela tolera a incompatibilidade HLA, então elas também são umas células CAR universais, a gente não precisa se preocupar muito com o doador e receptor, né, com compatibilidade. Elas, por apresentar essa citotoxicidade natural, elas vão ter ainda uma maior eficiência, possivelmente, na eliminação da célula tumoral. Elas, geralmente, têm um perfil de síndrome de liberação de citocinas mais brando, ou seja, são graus mais leves, que são facilmente administráveis. A gente, basicamente, não tem um efeito que é muito importante em terapias halogênicas, que é o efeito do enxerto contra o hospedeiro, então as células NK não vão ter esse problema, e a gente consegue elas facilmente. A gente tem diferentes fontes que a gente pode tirar essas células NK e transformar em CAR-NK, seja de doadores saudáveis, seja de sangue de cordão umbilical e placentário criopreservado, e elas vão servir como basicamente o produto off-the-shelf, que a gente chama off-the-shelf, algo que a gente deixa lá pronta, a gente deixa a célula CAR-NK pronta já,
naquele número, naquela quantidade, já pronta para uma terapia. A gente só tira ela, teoricamente, do armário, né, que seria um nitrogênio, e infunde no paciente. Não precisa ter um tempo para transduzir as células, expandir as células e tal. Não, elas já estão prontas ali para infundir no paciente. Existem alguns ensaios clínicos já envolvendo CAR-NK, não são muitos ainda, muito menos numerosos que com células T, e esse meu quadro aqui está provavelmente não está atualizado, mas a gente fez uma busca recentemente, não teve muito aumento no número de ensaios clínicos ainda. O primeiro trabalho de ensaio clínico que foi publicado em 2020 teve excelentes resultados, pacientes entraram em remissão duradoura depois de 20 meses pós-infusão. E aí, saindo de NK, outras células também do sistema imune inato que têm sido exploradas para expressar CAR são células do sistema fagocitário, monócitos, células dendríticas. Então, cientistas têm explorado essas células para expressar a molécula CAR. Ela tem algumas vantagens em relação às T e NKs, porque elas têm uma alta capacidade fagocítica. Elas, além de ter essa atividade efetora, né, de eliminar a célula, ela também pode aumentar a apresentação do antígeno tumoral para outras células do sistema imune, aumentando mais ainda essa resposta contra o tumor. E também ela pode apresentar uma melhor resposta em tumores sólidos, coisa que células T e NK ainda têm uma dificuldade, por causa de todo o ambiente que está envolvido no microambiente tumoral, imunossupressores de tumores sólidos. E é basicamente isso, gente. Falei demais, acho, mas tentei dar um panorama geral aí, mas assim, muita coisa ficou de fora. É um assunto que dá para falar por horas, dá para a gente entrar em muitos detalhes e, bom, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito disso, a gente trabalha com isso e tem muito espaço, tem muita área para ser explorada ainda. Muito obrigado, Samuel. Nossa, Imagina. a aula foi incrível, muito boa mesmo. Eu tenho dúvidas, eu não sei se mais pessoas têm também. Tá. Tá, então vou perguntar. Manda ver. Tá. Uma das dúvidas é que as células CAR-T, quando elas são infundidas no paciente, né, elas podem causar várias síndromes, como você disse, de liberação de citocinas, de neurocitotoxicidade. Só que ficou uma dúvida em relação da possibilidade dessas células causarem uma doença autoimune, se elas forem muito persistentes ali no paciente. Existe essa possibilidade de levar ao desenvolvimento de uma doença autoimune? Autoimune, até agora, eu não vi. O que já foi relatado foram o desenvolvimento de outras doenças malignas, principalmente leucemias. Essa célula CAR-T, ela, por algum motivo, essa modificação genética altera o metabolismo dela, altera a fisiologia da célula e ela passa a virar uma célula neoplásica. E aí, quando você está tentando tratar um tipo de tumor, de repente você está gerando um outro tipo de tumor. Isso já foi relatado. Eles não têm uma explicação assim por que isso aconteceu, mas é uma preocupação assim para se ter realmente. Ah, sim, entendi. Obrigada. Imagina. Alguém mais tem alguma Acho que a dúvida para Aline tem fazer? uma pergunta. A Aline tem. Eu tenho. Tá dando para me ouvir? Dá Tá sim. sim. Então, eu queria saber sobre a possibilidade de ter uma reação cruzada, porque a célula CAR-T, ela tem que expressar um determinado receptor, Certo. certo? Uhum. Não pode acontecer de ligar um antígeno do próprio corpo, assim, sem querer ali, que expresse a mesma Entendi. molécula. Bom,
O receptor ele vai ser desenhado para um marcador, um antígeno específico, certo? Então, vamos pegar o caso mais comum, que é o CD19. Então, o CD19, ele é um marcador que é expresso por células B, tanto células B imaturas quanto mais maduras. E não só célula B tumoral, célula saudável também. Então, essa CAR-T, ela vai eliminar tudo que expressa CD19, tanto célula B tumoral quanto saudável. Então, por isso que eu mostrei que esse paciente, depois de receber um CAR-T anti-CD19, ele não vai expressar mais célula B. Ele não vai produzir mais imunoglobulina, porque toda célula B, seja saudável ou tumoral, que começar a surgir ali, ele vai eliminar. Ah, entendi. Então, o importante é você escolher bem o receptor e o que ele vai ser específico contra. Se você pegar um marcador que é expresso em, sei lá, toda a célula, aí você vai matar o paciente, porque ele vai querer matar toda a célula que tiver aquele marcador expresso. Então, isso é o mais importante e acho que é o maior desafio para quem trabalha com célula CAR-T, é encontrar o antígeno ideal, o antígeno que é só expresso pela célula tumoral e não expresso por célula saudável nenhuma. Esse é o suprassumo. Quando encontrarem isso, é bala, é Nobel, sei lá. Eu tenho mais duas dúvidas. Pode falar. Eu acho que eu não entendi muito bem uma parte. Quando vai inserir essa célula T, tem que tirar o TCR do paciente. Aí é usado um outro TCR artificial? Você não entendi. está falando no caso do CAR-T universal halogênico ou no normal mesmo? Nos dois. Tá. Então, vou dar o exemplo do autólogo, que é a gente pega a célula do paciente, célula T do paciente, para infundir depois nele mesmo. A gente não mexe no TCR dele, no TCR endógeno dessa célula T. A gente só vai introduzir esse outro receptor para melhorar a resposta antitumoral. Porque, como a gente está botando a célula do paciente no próprio paciente, a gente não tem por que pensar em aloreatividade. Esse TCR dele não vai reagir contra as células dele, porque já é um TCR que já foi selecionado anteriormente no timo, então ele não vai reconhecer nada que seja endógeno do paciente. Aí, quando a gente está falando em um tratamento halogênico, ou seja, a gente pega a célula T de um doador e vai fazer ela expressar o CAR, a gente tem que pensar na compatibilidade e se essa compatibilidade, porque a gente tem uma coisa, compatibilidade HLA. Não sei se você já leu um pouquinho sobre transplante de medula, por exemplo. E transplante de medula, quando a gente vai fazer um transplante halogênico, ou seja, de um indivíduo para outro, a gente tem que ver a compatibilidade de HLA, que são aqueles complexos MHC em humanos. Então, até certo grau de compatibilidade, a gente consegue fazer um transplante e as células do receptor não vão reconhecer as células do doador, porque elas têm uma certa compatibilidade de HLA, e vice-versa. As células que o paciente está recebendo não vão reconhecer as células do próprio paciente. Então, no caso das CAR-T halogênicas, se a gente não tiver uma boa compatibilidade entre célula do doador e do receptor, a gente pode pegar essa célula do doador, tirar o TCR, que ia ser o responsável pela reação halogênica, ou seja, esse TCR ia reconhecer outras células do receptor. Então, a gente tira ele e deixa ele basicamente só expressando a CAR-T. E aí, não vai ter o TCR, nesse caso. Mas existe um certo grau de compatibilidade que a gente não precisa tirar esse TCR, dependendo da compatibilidade HLA entre os dois. Então, no caso, se usar a NK, não vai precisar fazer isso, até porque ela não expressa TCR, exato, certo? Ela não expressa TCR. Ela não expressa, então não fazer Quer isso. dizer, se a gente falar de NK, que tem a
NKT também, que é outra subpopulação que expressa, mas é outro caso. Mas não precisa, a gente não tem essa preocupação, que também é a mesma coisa com um cara macrófago, né? Que ele também não expressa, então não tem necessidade. E a última tem um medicamento, né, que ele vai ser antagonista para EL6. Mas, por exemplo, acho que todo medicamento ele tem efeitos adversos. Tem perigo de acontecer isso e ser pior do que Entendi. a inflamação sem o remédio? Olha, nesse caso, é melhor a reação adversa do remédio do que a própria liberação de citocinas, porque dependendo do grau, leva a óbito mesmo, assim, e rápido. O negócio é pesado. É uma febre de 42 graus, assim, que a pessoa fica derrubada. pegando fogo. E para o caso da neurotoxicidade? Porque não é o mesmo. Não é o mesmo. É só corticoide, anti-inflamatório e esperar pelo melhor, basicamente. Entendi. Ainda não encontraram um remédio específico para essa neurotoxicidade. É uma preocupação, assim, e é uma reação que eles têm se atentado muito recentemente. Assim, eles não tinham muito conhecimento disso. Hoje em dia que eles estão mais tentando entender por que isso acontece e como administrar isso daí. Sim. Só que o corticoide, ele tem muitos efeitos a longo prazo. Porque ele, inclusive, enfraquece, né, o sistema imunológico. Isso pode ocasionar o surgimento de outras doenças que piorem o prognóstico? Surgir outras doenças? Pode ser, é possível. É possível, sim. O corticoide também pode atrapalhar a ação da própria CAR-T. Então, tem que ser muito bem pensado a quantidade, a concentração que se usa, o timing a dosagem, o timing que você vai administrar isso, porque tem tudo isso. A gente não está falando de uma coisa trivial, não é? Corticoide é sério, é um negócio que mexe muito e são pacientes que já estão debilitadíssimos, assim, o sistema imune já enfraquecidaço. Então, tem toda essa preocupação, sim. Não é fácil, não. Não é fácil tratar, mesmo. Mas também não é todo caso, né, que vai chegar as citocinas a ultrapassarem a barreira hematoencefálica. Não são todos. Não tem um consenso da qual doença que tem maior frequência e nem qual tipo de paciente. Existem algumas evidências, mas nada muito concreto. Eles ainda estão realmente engatinhando nessa parte. Sim, entendi. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma? Yuri, que está estudando célula T pra caramba aí. Uma pergunta? Que bom. Bom, acho que se ninguém não tem nenhuma pergunta. Acho que não. Acho que o então... povo quer ir para o sábado logo. Quer aproveitar. Errados não estão. Não estão. Mas foi muito boa sua aula, Samuel. Tá aqui, obrigado. mesmo que sábado de manhã, foi muito... Foi maravilhosa. Muito conhecimento. Obrigado. É um assunto que, se deixar, fica aqui até amanhã. É muita coisa para falar, é muito complexo. Né? E aí vai surgindo várias dúvidas, várias coisas. Uhum. Exato. Bom, se quiserem saber mais, vocês... eu ia fazer um merchan das nossas redes sociais, mas acho que a Maria Paula pode fazer para a gente depois. Faz o merchan, por favor. Eu ia deixar um linkzinho, bom, mas acessem nossas redes sociais do Lean 31. Logo a gente vai ter do nosso laboratório de terapia celular, então a gente vai tentar sempre alimentar com artigos, pesquisas, nossas pesquisas do laboratório, então pedir para a Maria Paula depois passar para todo mundo.
Uhum. E o Tá Samuel bom. agora também, o laboratório de terapia celular, vai começar a produzir também as células CAR-T, CAR-NK, aqui na Faculdade de Medicina de São Paulo, né? Tem em Isso. Ribeirão e agora vão trazer para cá Legal. também. O Ai, Iori, tudo. o Iori Muito fez uma legal. pergunta que acho: células universais são mais viáveis por não possuírem aspectos tipo exaustão? É um ponto, sim, elas são, por elas serem células de pessoas saudáveis, elas provavelmente vão estar menos exaustas, vão estar menos, não passaram por tantos tratamentos, então elas vão ser células possivelmente mais fit, mais citotóxicas, mais saudáveis. Acho que era isso só que eu queria saber. Legal. Obrigado, Samuel, então. Imagina, gente, foi um prazer. E precisando, eu deixei meu e-mail no final ali, acho que deu para ver, mas acho que vai ficar gravado, né? Aí a pessoa acessa e Muito obrigada pela aula, professor. Foi imagina, gente. ótima. Foi muito Muito bom. obrigado. Obrigado. Bom final de semana aí para vocês. Para Para você você também. também. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.